No sábado, 24 de agosto, às 14 horas, o Cineclube Reiki Cidade Coronel Pituba promoveu a exibição do documentário Café Tropeiro com Jeca de Taubaté, dirigido e produzido por Luiz Cláudio Daniel, com a atuação de Paulo Lucindo da Silva, o Jeca de Taubaté. A ação fez parte do SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A entrada foi franca. O documentário mostra um recorte do cotidiano dos tropeiros, com um olhar peculiar, seguindo a beleza estética local e valorizando a arte de fazer um simples desjejum. O trabalho mostrou o café passado de forma diferenciada e fez um convite para o espectador parar e contemplar a cultura caipira tradicional, repleta de histórias que fazem parte da construção desse país e influencia até hoje nossas vidas, em hábitos que são muitas vezes desconhecidos no dia a dia. O SIC é uma ação de incentivo ao cineclubismo, por meio da projeção de filmes, longa, média ou curta-metragem, especialmente independentes, com promoção de debates sobre as obras, com possibilidade de participação dos cineastas, realizadores e produtores audiovisuais. Estamos começando mais uma sessão do nosso projeto Cinema, Inclusão e Cidadania, que é o SIC. Esse projeto que é realizado pela Rede Cidade de Comunicação, a nossa TV Cidade, co-produção da Caipira Filmes, pelo Trarte, Felício Neto, Alfa Produções, também Escola de Mídia Comunitária, Coletivo de Cinema da cidade e o próprio Cineclube Coronel Pituba, que é o espaço onde a gente normalmente faz as exibições fixas, né, de cinema, as exibições essas que são voltadas ao estímulo do cineclubismo e à valorização das produções independentes de Taubaté e da região. Né? Também temos aí as sessões itinerantes, como fizemos essa semana lá no Portal da Mantiqueira, muito legal, né? Bastante criança participando e interagindo com as obras, né? Foi interessante lá a criançada reagindo aos curtas-metragens, né? Dançando, alguns até com um cara meio assustado quando aparecia lá a boca, assim, mas foi muito bacana. Após a apresentação da obra filmática, ocorreu um bate-papo com o diretor Luiz Cláudio Daniel, intermediado pelo produtor executivo André Ferreira. Já que o Jeca de Taubaté pergunta se estava servido, a gente toma um café, vamos tomar um café aqui enquanto batemos um papo com o diretor do filme, o Luiz Cláudio Daniel. Daniel, boa tarde. Eu gostaria de, para a gente começar esse bate-papo, no nosso projeto SIC, né? Quero lembrar também que o projeto SIC, ele tem aí o fomento da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, né? O Gustavo deixou um legado importante pra gente. Inclusive, né, o nome dele leva essa lei, que fomenta aí as ações culturais. Então, o SIC tem o fomento da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté e também por meio da Secretaria de Cultura, Indústria e Economias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, também do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Para a gente começar, Daniel, eu queria saber como que foi essa ideia, né? Essa parceria aí com o Jeca de Taubaté, nosso amigo Paulinho Tropeiro, né? Que já leva o nome aí, artístico também, né? O nome social, o legado trazido pelos tropeiros. Quando surgiu e como que foi isso? Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aí. O Café Tropeiro foi de um bate-papo que estava com o Paulinho, da gente fazer uma série de vídeos registrando a comida tropeira nossa aqui do Vale do Paraíba. E um dos primeiros trabalhos seria o Café Tropeiro, que a gente estava aproveitando os ensejos que estava tendo uma comemoração, e o café fazia parte dessa comemoração lá no rancho do Vagalume. Então eu peguei e falei para ele, por que não chegarmos de madrugada e dar a sensação que a gente é um tropeiro que está chegando primeiro que a tropa para produzir um café, para receber as pessoas com um café tropeiro. Então a gente, de uma forma singela, né, simples, tentamos registrar a sequência. Porque não tem como você voltar depois a fazer tudo novamente, o processo, porque é todo um processo. E ele foi contando
a história, foi contando e a gente fez um registro para poder valorizar a cultura caipira, né, que nós temos, e ficar também no relato, porque esse tipo de prática está se acabando. Então muita gente não conhece esse processo. O pessoal conhece o processo hoje em dia de máquina de café, café no coador, ou no pano, entendeu? No pano já está difícil. E essa é uma condição diferenciada, porque você sente que o café fica encorpado, ele é mais doce, porque a rapadura encorpa ele, né? E você não sente nem um grão de café no meio. E é saboroso demais. Quem toma fica apaixonado. E a sensação era as pessoas verem um curta desse, depois ter a vontade de conhecer esse café. E foi de uma forma bem singela. Agora nós vamos fazer outras coisas também. A alimentação agora, a gente vai fazer feijão tropeiro. Tem várias coisas pra gente gravar ainda. Faltou oportunidade. Você falou uma palavra aí, Daniel, tição. Explica pro pessoal o que significa tição. O tição é a brasa em chama, que ela já fica branca, mas ela está em brasa dentro. Então você, quando joga dentro do café que está com a rapadura, ele dá um choque térmico, que é onde ele gruda todo o pó de café do tição, que é a brasa. Então o que acontece? Ele dá uma caramelizada no café. É um café gourmet hoje em dia. Se você fizer isso num local que seja gourmetizado, os caras vão ficar assim achando que é o ó do Borogodó. E é uma coisa nossa simples, que muito ainda se tem aqui, algumas famílias ainda usam isso, de pegar a brasa em chama e colocar, porque em todo lugar tem acesso a um filtro de papel, ou se não um coador, porque pode acontecer de manhã, levantar de manhã, o coador está furado e como vai fazer o café? Não deixa de tomar o café. E o café com rapadura é uma coisa nossa, né? Você é um açúcar encorpado, sem tantos agrotóxicos, né? Sem esse processo para deixar ele branco. E quem toma gosta. Aí você também destacou uma questão acho que é importante a respeito das comitivas, né? Que hoje o pessoal vê aí o transporte por caminhões, né? Passando aí pelas rodovias. Nem tanto, mas tem o transporte de trem, mas comitiva aí já é uma coisa mais restrita, né? Alguns lugares do nosso país. Mas lá no período colonial as comitivas eram fortes. E o papel do cozinheiro eu acho que era o mais importante, senão, né? Que era o que ia, tipo abre-alas, né? Chegava nos lugares, conversava com os donos das pousadas e arrumava todo esse preparativo para o resto da comitiva que vinha ali com fome, com tudo, né? E dentro dessa... Porque eles tinham um trajeto, né, para poder levar. Como o cozinheiro, a função dele é alimentar a tropa, ele tem a obrigação de arrumar bons pousos, água boa para o cavalo e fazer uma comida, porque as pessoas quando chegam com o cavalo é comer e continuar andando, porque eles têm uma meta a se atingir. Então o primeiro café da manhã, o pessoal levanta, coloca todos os balaios no cavalo ou na mula e já sai, sabe que no trajeto já vai ter um café e dali tomou o café, quando eles começam a andar, o tropeiro já passa eles também e já vai levar para eles, quando chegarem, tá pronto já a carne de lata ou carne seca, para não perderem tempo, porque o cavalo cansa. E é toda uma metodologia que eles usam, né? Uma logística, né? Que o pessoal fala hoje em dia. Isso, infelizmente, está acabando no Brasil, né? Ainda a gente tem muito aqui em São Bento, Sapucaí. O seu Manezinho é um remanescente ainda que faz isso ainda, viveu a vida toda nisso e os filhos estão continuando o legado dele. E é isso, a gente tem que preservar essas coisas, que é bonito, é saudável e faz parte da nossa cultura. O filme tem menos de 15 minutos, né? Eu acho que até quando a gente para assistir o filme, a gente fica pensando, será que hoje a gente para 15 minutos para tomar um café com uma família, com os amigos, para contemplar um momento como esse? Porque é um momento de contemplação, não é só um momento de alimentação, né? Tem todo um aspecto social e cultural, né?
tem todo um aspecto cultural, social, porque o café ele agrega as pessoas, né? As boas ideias saem do café, as ideias ruins também saem do café também. Então tem esses dois parâmetros. E 15 minutos, 14, 24 e pouquinho, a intenção era essa mesmo, fazer uma coisa curta, para as pessoas entenderem que faz parte do cotidiano. Porque se você faz uma coisa muito extensa, as pessoas hoje em dia não têm mais tempo para parar. Eu acho que o curta é um jeito de você ir mostrando a cultura nossa, local, de uma forma agradável e as pessoas terem aquela vontade de ver mais. Pô, eu queria ver agora a comida, pô, eu queria tomar esse café. Eu acho que o caminho é esse. Vamos aproveitar, vamos abrir aqui para quem quiser fazer pergunta e fica à disposição. Celso? Passa o microfone. Bom, então, boa tarde a todos. Agradecer mais esse convite. Eu sou Celso Fernandes, nascido e criado aqui em Taubaté, cinéfilo. Coincidência ou não, o curta que a gente viu hoje tem a ver com a minha família também, porque o meu avô paterno ele foi tropeiro, e eles são aquele São Luís, né? E os maternos também, mas do lado do meu pai, o meu avô foi tropeiro, ele começou ali no início dos anos 20 do século passado, né? bem jovem ainda. Aí foi, se casou, então, formou família, né? Aí veio a irmandade do meu pai, e inclusive o papai, que é o caçulinha lá. E até hoje a gente conversa, sabe, sobre a cultura tropeira, né? E aí o meu pai passou praticamente a infância convivendo com isso e até mesmo a adolescência. Ele viajava, né, com as tropas, e aí ele também preparava café, almoço. Então ele fala aí do café tropeiro, do arroz carreteiro, feijão tropeiro, a touce defumado, sabe? Então é bem legal. Eu achei bacana essa ideia sua de estar transpassando isso em pleno século XXI. Algo que esse meu avô começou praticamente há 100 anos atrás. E aí hoje eu pude aprender um pouco mais. Tá? Então, obrigado. Tá? Boa tarde a todos. Mais uma vez legal ver uma obra que fala sobre um assunto, como você falou, sobre folclore, tem uma ligação com o folclore regional. Eu diria que o tropeiro é aquele personagem, assim como o companheiro falou aqui, que eu só tenho ouvido os livros e alguns dos meus antigos, dos avós, as pessoas mais antigas falavam sobre esses personagens, né, que movimentaram aqui na nossa região aqui, a economia, vamos dizer, como o senhor falou, a gastronomia e tudo mais, assim, né, é um personagem importante, né, as histórias, tudo é através desse personagem. Entretanto, visualmente, é raro você ver uma obra que fala, que trata sobre isso e mostra esse personagem, essas histórias, né? E me parece que esse senhor que estava ali, ele é realmente, ele foi um tropeiro, né? Não é? Se foi, ele acaba sendo sempre um tropeiro, né? O tempo interessante, são 15 minutos, mas parece mais, me pareceu muito mais. Os silêncios foram bem colocados,
os cortes foram no tanto certo, ficaram prolongados, assim, eu acho que para você ver todo o processo, até chegar no final da queima do café, terminando com o fogo. E foi muito bem explorado, foi muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o texto. O texto eu achei muito legal, bem, foi falando sobre não só sobre o café, que é um personagem ali, mas fala sobre a tropa, fala sobre o local, fala sobre a água, né? São coisas que faz a gente pensar. Então esse texto eu queria saber do senhor se foi o quanto tem de improviso, o quanto tem já pensado antes. E parabenizar o senhor aí por esse trabalho que eu achei muito legal. É difícil ver o tropeiro fora dos livros ou fora só do imaginário. Cid, quando a gente foi fazer esse trabalho, eu tenho uma coisa como diretor de deixar as pessoas falarem. Então eu tenho que estar sempre aberto para as pessoas oferecerem o que ela tem de melhor. Então a partir do momento que você começa a conversar com a pessoa, eu já vou gravando. Então vou fazendo as perguntas, vou colocando as pautas, para poder entender o universo da pessoa, para você ter a sensibilidade de aproveitar o que ela tem de bom, né? o que ela vibra, né? no falar. Então é um trabalho assim despretensioso. Eu vou gravando, depois faço uma entrevista, entendeu? Colho tudo o material, depois eu sento e assisto tudo de novo. Daí eu vou montando o roteiro já com o material. Então é uma coisa diferente, que você ganha tempo e você explora o melhor conteúdo que tem, porque as pessoas, quando você fala, tô gravando, trava. E agora se você grava a pessoa despretensiosa, sem coisa, a pessoa vai falando. E depois você concilia só as imagens com aquele texto maravilhoso que a pessoa deixou. Porque se você fala gravando, a pessoa trava. Então você tem que trabalhar também o intelecto da pessoa também, para ela se sentir à vontade. Mesma coisa conversar com o seu Celso aqui, a gente fica conversando e tal. Imagina quantos papos maravilhosos vai sair. Se conversar com você também, as experiências de vida que você tem, a gente for conversando tal, e você sem preocupar se tá bonita a imagem ou não. Imagina quanta coisa boa sai. Então você tem que deixar o ser humano falar. Depois você monta o conceito seu em cima. Então depois que fica pronto, daí que eu faço o roteiro. É um trabalho diverso. E são experiências também, viu, senhor? A gente faz isso para experimentar. Eu acho que a gente tem a liberdade também de experimentar, de provar, entendeu? Se deu certo, deu. Se não deu certo também, é um risco que você corre. E graças a Deus a gente consegue fazer várias linguagens diversificada e a gente consegue atingir os públicos. É legal isso. Acho que tá no caminho. Só antes dela fazer, acho que é uma colocação que o Sidney fez. O quanto que é o personagem e quanto que é verdade aí no cidadão que tá na tela. Eu acho que é 100% de verdade, porque ele ama, ele é um apaixonado pela cultura tropeira. Ele poderia estar muito mais avançado, entendeu? De coisa se ele estudasse, mas ele é uma pessoa que trabalha por osmose. Então, ele tem um jeito dele de captar, conversando com os tropeiros e tal, mas ele é tão apaixonado pelo tropeirismo que ele vivencia isso. A vida dele é vivenciada isso em cima do tropeiro. Ele se acha um tropeiro. E ele é um tropeiro. Então, é um tropeiro com a nova linguagem, que está influenciado com o celular, que está influenciado com redes sociais, mas ele tem essa coisa de estar sempre buscando nas fontes. E é o jeito dele absorver isso. Então ele está sempre conversando, ele entende do jeito dele e ele faz a linguagem do jeito dele. Então é bacana isso, você dá essa liberdade para a pessoa se expressar. Muito bom. Boa tarde, eu sou a Ana Gabriele. E
primeiramente eu queria parabenizar porque ficou um documentário de excelência do começo ao fim. Ficou incrível, assim, e passou muita verdade realmente. Eu achei que o rapaz fosse realmente um tropeiro de verdade. Passa pra gente que tá assistindo que ele realmente é aquilo que ele tá querendo mostrar, né? E eu queria saber como que foi, assim, essa experiência, porque vocês fizeram tudo o mais real possível. A gente nota até pela questão de iluminação, ambiental, tudo natural, assim, que vocês pegaram para gravar bem de manhãzinha mesmo, mostrando aquela passagem de tempo real, a vivência real ali. Então foi uma experiência de campo também, né? E tudo, todo o cenário, os objetos usados, tudo muito real. Eu achei demais essa coisa do café. Não conhecia esse procedimento do tição, por exemplo. Deu sim muita vontade de experimentar. Se a proposta era essa, passou realmente aquela coisa, nossa, eu queria provar esse café, deve ser maravilhoso. E o documentário em si tá muito gostoso, deu aquele gostinho de quero mais. Tanto que quando encerrou eu falei, era só isso, quero ver mais, eu quero ver mais. E tipo, eu já tô aguardando ansiosamente os novos capítulos que virão. E é isso, eu queria saber como que foi pra vocês essa vivência de fazer tudo, até pegando mesmo o iniciozinho do dia ali, pra gravar tudo de uma forma mais real possível. Muito legal essa pergunta, porque quando a gente saiu 4 horas da manhã, eu falei pro Paulinho queria ir pra lá, eu falei, não, vamos aproveitar, quando o pessoal chegar às 7 horas da manhã já tá tudo pronto. Então vamos fazer a vivência real, que é o horário que o tropeiro sai mesmo para poder fazer o café da manhã, porque 6 horas a tropa tá passando, tá tomando café e ele já tem que correr, passar o tropeiro para ir à frente, para fazer o almoço. E tem aquele lance, você não pode perder nada, a sequência. Então, se você olhar, é a visão de um curioso. Horas eu olho de longe, horas eu olho de perto, tem hora que eu coloco a cabeça praticamente dentro da panela para ver, que é essa sensação que você tem que transmitir a quem está vendo. O audiovisual possibilita isso, de você ser o olho de quem está assistindo. Então você tem aquela sensação que você é o curioso dali. Pô, o que ele está fazendo agora? Pô, a fumaça no meu olho e tal, você muda de lado. Então eu acho que a intenção é essa, a gente passar a verdade. E quando você deixa a pessoa bem à vontade, tudo que ela faz com amor é real. E ele gosta, ele vibra com isso, entendeu? Então praticamente material que perdeu não tem. Porque é real aquilo ali. Então é a visão do curioso mesmo, para saber e depois provar o café tropeiro. Ô Daniel, sou Mário Jefferson, ativista cultural. Eu acho que você atirou no que viu e acertou no que não viu. Explico. Tomando por base o comentário dos companheiros aqui e a observação que eles fizeram, muito contente, inclusive, que o Papa André fez, foi um choque de realidade cultural, extremamente cultural. Hoje, a nossa geração se acostumou com o coador, com a máquina, né, outras formas de fazer café, e essa forma do tropeiro ficou muito distante da gente. Se você fizer uma pesquisa para saber quantos conhecem esse jeito de fazer café, vai ser, penso eu, um número ínfimo. Muito pequeno, muito pequeno. Quando eu falo que você atirou no que viu e acertou no que não viu, é exatamente essa questão do resgate, de mergulhar profundamente e trazer à tona, gente, não é só isso. E aí eu pontuo com a fala do André, quando ele diz que 15 minutos quem é que se sente numa mesa para tomar café, né? Até porque os hábitos são outros. No tropeiro, você viu, toma café toda a tropa, não tem celular, a conversa ali gira em torno de vários causos, né? Então você tem tempo de convivência. Hoje, infelizmente, você senta-se à mesa, seja numa lanchonete, seja no local de trabalho, onde quer que seja, a maior parte está ali com o celular na mão, esquecendo que aquele é um momento de degustação, de confraternização. A minha avó costumava dizer o seguinte: a hora da refeição, seja do café, seja do almoço, seja da janta, é sagrado. É sagrado. E a gente tem que honrar esse horário de refeições. Então, esse choque que provoca, no meu entendimento,
ele vai além disso e nos faz refletir sobre o que a gente está fazendo com a vida da gente, o que a gente está fazendo com a convivência da gente, o que a gente está fazendo com o legado que a gente tem que levar à frente, né? E esse resgate, ele dá essa resposta. Nós temos coisas importantes que é a convivência e os sabores, ok? Obrigado. Eu queria aproveitar, né, esse momento para colocar uma coisa. Nós vivemos vários momentos da história. Taubaté, como é a cidade mais antiga do Vale do Paraíba, é a mãe de todas as outras, como a gente costuma dizer, muitos hábitos chegaram aqui primeiro. Ou, né, taubatianos aprenderam primeiro, antes de levar para outros lugares. E eu acho assim, nós temos que não só incentivar as pessoas, como incentivar nós mesmos de continuar esse trabalho. Porque eu vejo esse trabalho do Café Tropeiro como uma bandeira de luta. Taubaté foi uma cidade tropeira. E que hábitos tropeiros a gente ainda tem ou a gente promove, não é? Esse filme, ele foi uma promoção de um velho hábito do café, um hábito que ficou perdido no tempo e foi resgatado pela equipe que fez, que produziu, né? No caso de vocês. E que outros hábitos estão perdidos aí na poeira do tempo, né? De tropeiros mesmo. Se a gente ainda tem apaixonados pelo movimento tropeirista, por que não? Né? A comida tropeira, que jeito que o tropeiro dormia, o pouso, tentar reproduzir outros hábitos, para quem sabe um dia a gente voltar, né, a ter um movimento tropeirista ou de preservação do tropeirismo real. As últimas festas do tropeiro que aconteceram em Taubaté nos anos 2010 e 2011 foram festas com o título de festa do tropeiro, porém muito descaracterizadas, mas muito mesmo. Festa do tropeiro com música sertanejo, techno, piseiro, universitário, com chopeira em cima do balcão. Tropeiro não tomava chope, né? Tropeiro não tomava chope, tropeiro não comia as coisas que estavam sendo servidas, né? Pastel, essas coisas não tinha. O tropeiro comia comida, feijão com farinha, verdura, ganhava, né, nas passagens pelas fazendas, ganhava abóbora, ganhava chuchu, ganhava fruta. Era isso que era a base da refeição, né? E a cachaça mesmo. Não tinha nada de chopp, cerveja, não sei o que, não tinha isso, né? Não tinha isso. Comia içá, comia farinha, comia o que tivesse no caminho, né? Não tinha o pastel, outras coisas que a gente via servidas nas festas do tropeiro, bebidas outras que a gente via servidas nas festas do tropeiro. Ah, mas eu vou levar criança na festa, minha criança vai beber cachaça? Toma suco de limão cravo, né? Era isso que eles tomavam, porque ele também não dava cachaçado, né, para o caminho inteiro, né? Então era a laranja do pé, é isso. E a gente não vê isso em festa do tropeiro nenhuma, né? Então eu vejo esse trabalho como se fosse um livro de memórias. E eu acho que a gente devia fazer mais. A gente está aqui entre outros produtores, né? Fica aí uma dica. E eu vejo esse vídeo também no papel, né? Eu coloco ele no lugar do puxão de orelha da sociedade, que se diz preservacionista, mas, né? Tecnicamente fica no ar aí. É isso. Mas é isso, eu acho que a Cláudia também é uma pessoa que sempre está aí buscando gravar, registrar os grandes mestres, né? E o legado que ela tem, o material que ela tem é super grande. Você vê o arquivo que ela tem, se colocar, fizer uma programação que tem um ano inteiro de programação de arquivos que ela fez, que ela viajou para poder registrar os tropeiros, as festas gaúchas, né, Cláudia? Os caminhos aqui dos tropeiros que tem aqui ainda no Vale Histórico. E eu acho assim, é um trabalho de formiguinha. Um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo. Eu sempre falo para a Cláudia, vamos
mexer no seu material, vamos reduzir ele um pouco, lembra, Cláudia? Para fazer uma série e tal, porque a Cláudia gosta de gravar na íntegra também. Ela a pessoa pega o cisco no chão, ela grava e ela registra. Esse é a linha do trabalho dela. Eu sempre brinco com a Cláudia, claro, vamos fazer uns toques para poder ir lançando. Só que não sobra tempo pra gente, a verdade é essa, a gente está sempre produzindo, sempre fazendo coisas a mais, e ela tem um arquivo de material aqui que você fica impressionado. O Dedé também tem, a TV tem, né? Na verdade a TV tem um arquivo gigantesco de mestres. E a Cláudia tem registro de mestres da Sinfônica, que as pessoas nem chegaram a conhecer, o jovem de hoje em dia não conhece. O seu Rock, né, por exemplo? Zé Rock, que foi acho que é um dos últimos tropeiros de Taubaté, né? De Taubaté é o último. Taubaté é o último tropeiro. Raiz o último. A Cláudia tem registro. Né? Mas isso é uma coisa que a gente fala para todo mundo produzir. Vamos produzir porque a gente precisa registrar isso, porque a gente precisa deixar o legado da gente, de alguma forma. Porque o jovem hoje em dia está muito volátil, né? É muita internet, muita coisa, mas se a gente não registrar as pessoas que ainda mexem com cultura, fazem cultura, que têm ainda uma vida cultural, não vai ficar nada para o jovem hoje em dia. E a preocupação nossa é essa, está sempre levando à frente o que já foi feito lá atrás, porque o pessoal sem passado não é nada no futuro. E o projeto de digitalização do acervo também, que a gente vai ter muita coisa na frente. Então vai ficar bem acessível para todo mundo também começar a pesquisar e começar a produzir. É isso, André. Bom, e isso, lembrando aí essa fala importante que foi também do Celso, né? A respeito dessa questão da gente, como você pontuou, de saber que nós só somos alguém, que aqui chegamos é porque nós temos ali atrás pessoas que cumpriram essa trajetória, né, de alguma forma. Ontem eu até estava conversando com a Cláudia, eu vi uma aula magna do nosso amigo também, que preserva a cultura caipira aqui, que é o Márcio Carneiro, escultor, artista plástico, ele dando uma aula lá no São Gonçalo, para os alunos do São Gonçalo, falando sobre isso, né? Se a gente colocar uma foto, com todo o respeito, do Monteiro Lobato na parede, todo mundo sabe quem é, né? Mas e aí, a foto do seu bisavô, da sua avó, será que seus filhos vão saber? Então nós, enquanto produtores culturais, produtores audiovisuais, temos esse compromisso, né, Daniel? De provocar as pessoas, a elas pensarem, né, sobre essa trajetória, sobre a história, porque a riqueza está aí, né? Se a gente tem hoje até acesso, né, Jefinho, ao celular, essas coisas, porque tiveram outros que trabalharam para que a gente tivesse essa oportunidade, né? Mas aí quem são essas pessoas? A gente precisa resgatar, né? Precisa trazer à tona, à luz, as histórias dessas pessoas, né? Desse grupo de pessoas, como é o caso do tropeirismo, né? Dos tropeiros, né? Que permitiram a gente chegar a esse momento, né? A gente está aqui discutindo sobre o audiovisual, podendo exibir, porque tiveram aí cineastas, né? Que trabalharam para que a gente tivesse essa oportunidade, né? A gente está reunido no nosso cineclube aqui, Dona Marquituba, nesse sábado, para poder discutir isso. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigado, né? E que saia logo, como a Thaís falou, aí as próximas, mas também nos convide para poder degustar. Né? Eu tô vendo, acho que todo mundo aqui está querendo participar do set aí, viu? Principalmente se for o almoço tropeiro, né? Então, passo também a mensagem ao nosso querido Jeca de Taubaté aí, né? Parabenizando ele por essa luta, né? Por preservar essa cultura. Ele que foi homenageado, registrando isso também, né? Pela nossa Câmara Municipal. Enfim, né? Enfim, né? Ele e o nosso querido amigo Wagner Campos, né? Homenagens justas, tardias, né? Antes tarde do que nunca, mas foi feito essa semana. Estivemos lá representando a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania e pelo trabalho que eles fazem em defesa, né? Do nosso folclore, da nossa cultura popular, da cultura tradicional aqui em Taubaté, no estado de São Paulo. Então, agradecendo a vocês também que
participaram conosco aqui na nossa plateia, quem nos acompanha pela televisão, né? Para mais informações sobre a programação do SIC, acesse, curta e compartilhe nossas redes sociais, @TV Cidade Oficial, @TV Cidade Taubaté, @TV Cidade RC e @Coletivo de Cinema da Cidade.